Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 156, hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. O primeiro tema que eu trago para vocês é um tema que eu acho bastante relevante. Essa semana foi realizado o primeiro simpósio marítimo das opacas. Ele foi organizado pela Marinha do Brasil, com parceria do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi online, não foi realizado presencialmente e ocorreu nessa quarta-feira, dia 27, contou com a presença de palestrantes brasileiros, mas também de vários países das opacas, como Argentina, Angola, África do Sul, Namíbia e Nigéria. Um evento que eu considero bastante relevante. Uma das propostas levantadas no simpósio é da criação de um fórum marítimo das opacas. Eu já tenho comentado aqui em alguns outros podcasts que o Atlântico Sul é um espaço onde o Brasil precisa exercer o protagonismo coerente com o tamanho do país, com o litoral que o país possui, a Amazônia Azul, todos os interesses marítimos que nós temos no Atlântico Sul. E as opacas, me parece, realmente, eu concordo com os palestrantes, digamos assim, o arcabouço, né, que o Brasil pode fazer valer junto aos outros países que fazem parte das opacas e, de uma maneira, tentar, talvez até, institucionalizar as opacas, não apenas no âmbito marítimo, mas também nas outras expressões do poder nacional. Mas achei bastante interessante a iniciativa da Marinha do Brasil, junto ao MRE, realizar esse primeiro simpósio marítimo, foco nos temas de interesse, pesca ilegal, petróleo, que temos muito petróleo aqui do lado de cá do Atlântico Sul, temos petróleo lá no Golfo da Guiné também, a Nigéria, maior produtor de petróleo da África, Angola, grande produtor também de petróleo, ou seja, também a questão da pirataria, dos crimes transnacionais, como eu falei, pesca ilegal, ou seja, poluição marítima, várias questões de interesse comum entre os países membros das opacas e aqui do Atlântico Sul. O fórum, né, perdão, o simpósio está disponível no YouTube para aqueles que quiserem assistir. Eu recomendo o primeiro simpósio marítimo das opacas e também nesse exato momento o Brasil está com um navio patrulha oceânico Amazonas lá na costa ocidental da África, atracado em Camarões, no porto de Douala. Vai participar da operação do exercício Grand Africa Nemo, que é um exercício que é organizado pela França. E o Amazonas é o terceiro navio da Marinha do Brasil a estar na costa ocidental africana este ano. Tivemos inicialmente o navio patrulha oceânico Araguari, que participou da Ubangame Express, um exercício coordenado pela Marinha dos Estados Unidos. Depois tivemos a fragata Independência com a Guinex, organizada pelo Brasil, também lá na região do Golfo da Guiné. E agora estamos lá com o navio patrulha oceânico Amazonas, nesse momento em Camarões, vai participar da Gran Africa Nemo. Ou seja, eu considero uma iniciativa muito relevante, quis trazer para vocês. É um tema que, obviamente, a mídia normal não vai falar, mas acho sim bastante relevante. Em termos de disputas hegemônicas, trago para vocês três questões interessantes. Primeira, uma coisa que mexeu aí no final de semana passado, no sábado, a Turquia, o presidente Erdogan da Turquia, fez um pronunciamento duríssimo e considerou como persona non grata 10 embaixadores de 10 países, sendo 7 países pertencentes à OTAN, inclusive o embaixador americano, porque esses 10 embaixadores, na semana passada, emitiram uma carta de protesto porque um empresário turco está preso desde 2017, acusado de ter participado daquela tentativa de golpe contra o governo do Erdogan em 2016, e esse empresário não foi julgado pela Turquia, pelo sistema judiciário turco. Os embaixadores fizeram essa carta e o Erdogan não gostou. E no sábado ele considerou persona não grata. Isso aí, obviamente, criou muita especulação no final de semana. Estamos falando aí de 7 países da OTAN, lembrando que a Turquia faz parte da OTAN. Ou seja,
medida do Erdogan. Não sabemos ainda se vai haver realmente a expulsão dos embaixadores. A mídia turca e também americana, em alguns meios, estão falando que o presidente Biden dos Estados Unidos vai ter uma conversa em separado com o presidente Erdogan da Turquia em Glasgow na semana que vem, durante a COP26. O outro tema que trago para vocês, eu já tinha falado na semana passada que ia acontecer, terminou ontem a 38ª reunião dos líderes da ASEAN. Muito pouca gente fala de ASEAN aqui, é uma organização econômica do Sudeste Asiático, muito importante. Se somar o PIB dos 10 países da ASEAN, seria equivalente ao 6º maior PIB do mundo, né? E há, inclusive, previsão de chegar a ser o 4º maior PIB do mundo em 2030. A China é o maior parceiro comercial da ASEAN, mas os Estados Unidos são os maiores investidores na ASEAN de uma maneira geral. Obviamente que tem vários temas ali. É interessante, como eu já tinha comentado na semana passada, o atual ditador lá de Mianmar, o general que tomou o poder lá, presidente da junta militar que tomou o poder em fevereiro lá em Mianmar, não foi convidado para o evento, não participou, então apenas 9 países participaram formalmente, e chamou, obviamente, a atenção a participação nos bastidores de China, Estados Unidos e Austrália, tentando aí, obviamente, se aproximar ainda mais da ASEAN. A ASEAN é efetivamente uma associação importante para esses países, essa briga dos Estados Unidos de tentar conter a China, tentar, digamos assim, impedir o crescimento chinês, essa grande disputa de poder no mundo entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos têm claramente essa estratégia de contenção. A Austrália agora fortemente apoiando os Estados Unidos também nessa manobra com a AUKUS, né, que nós já comentamos. Então a Austrália também tem esse interesse estratégico de aproximação da ASEAN. Então a reunião foi bastante interessante, também quis trazer essa informação para vocês. E outro caso também importante, o caso do golpe militar que ocorreu na segunda-feira no Sudão. O primeiro-ministro foi destituído, o Sudão vivendo uma crise econômica assim impressionante, 400% de inflação no país em um ano, ou seja, uma das piores crises econômicas do planeta atualmente. O Sudão, o general Burhan, que tomou o poder, ele tem um apoio velado do Egito, que é o seu vizinho ao norte, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, e vamos ver se ele se sustenta. Os Estados Unidos já condenou, ONU já condenou, vários organismos internacionais já condenaram, mas eu estou de olho especialmente em China e Rússia, obviamente, porque China é o maior comprador de petróleo do Sudão e a Rússia quer instalar uma base naval no Mar Vermelho, no Sudão, né? A Rússia já tem um acordo com o Sudão de instalação de uma base naval dela ali no Mar Vermelho. Então, assim, vamos observar como China e Rússia se comportam nesse jogo. Mais um golpe de Estado na África. Infelizmente, uma situação econômica muito ruim do país. Os militares tomaram o poder, mas temos visto também ao longo da semana vários sindicatos, muitos civis protestando, mortes inclusive nas ruas, bastante violência. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o caso do Sudão. Terceira parte do nosso Conexão Gel, muito rapidamente, balanço da pandemia. Como falei na semana passada, a Rússia essa semana voltou a bater recorde de óbitos diários. A Rússia também está com o número de casos diários bastante elevado. Os maiores números de óbitos diários hoje no mundo, Rússia e Estados Unidos, mais de 1.000 óbitos, né, por dia, em média. Essa semana, tanto Estados Unidos como Rússia, e obviamente o que chama a atenção é que na Rússia apenas 35% da população está amplamente vacinada. E eu gostaria de lembrar, para aqueles que esqueceram, daquela vacina, né, chamada Sputnik russa, que foi lançada em agosto do ano passado, como a salvação do planeta, a primeira vacina pronta para ser aplicada, e a própria Rússia, 35% apenas da sua população amplamente vacinada e agora com recordes aí de mortos, aí mais de 1.000 mortos por dia. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já está com uma cobertura vacinal de 66%, 67%, os Estados Unidos 65%, e também preocupa ali no leste da Europa, os países como Romênia, mesmo Ucrânia, Lituânia, Letônia, também com números elevados de casos, não apenas de número de casos, mas também número de óbitos.
quarta parte do nosso Conexão de hoje, o Estamos de Olho, como sempre falo, esse final de semana bastante interessante, não apenas o final de semana, mas aí dia 1º e dia 2, né, o feriadão aqui para nós no Brasil, mas no cenário internacional, 2 eventos bastante relevantes. O primeiro, não tanto assim, a reunião do G20 em Roma, que vai acontecer amanhã e domingo, 30 e 31. Na minha avaliação, o G20 está bastante enfraquecido, o Xi Jinping não vai, o Putin não vai, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, não vai, o López Obrador do México também não vai. Eu acho que no cenário internacional atualmente voltou a crescer, ou voltou a ganhar um certo protagonismo o G7. Por quê? Porque no G7 não tem China e Rússia, né? Então, nessa briga de poder entre as grandes potências, esses fóruns que juntam todos os países, e esses países que estão aí em oposição, como é o caso do G20, eles acabam sendo bastante enfraquecidos e é como eu vejo hoje o G20. Mas vamos acompanhar, reunião amanhã e domingo, vamos ver se tem alguma coisa de interessante, mas não tenho grandes expectativas em relação ao G20. Tem um detalhezinho de bastidor nesse G20 interessante, que será o primeiro encontro pessoal entre o presidente Biden dos Estados Unidos e o presidente da França, o Emmanuel Macron, depois daquele problema, né, digamos assim, daquela confusão toda com relação ao acordo de transferência de tecnologia para a Austrália para construir um submarino de propulsão nuclear e o cancelamento do grande acordo, né, de construção de submarinos convencionais que a Austrália tinha com a França. Já comentei isso aqui. A Austrália tinha aí um acordo com os franceses de construção de 12 submarinos, uns custos aí de 50, 60 bilhões de euros, uma fortuna, e obviamente isso aí causou uma celeuma danada, vocês lembram, comentei aqui, embaixador francês em Washington voltou para Paris, houve uma confusão grande, o Macron não foi a Nova York falar na ONU em setembro, e amanhã, nesse final de semana, haverá, durante o G20, previsto um encontro entre o Macron e o Biden. Vamos ver, talvez, a coisa mais interessante desse G20. E, como todos já sabem, também no domingo tem início a COP26, era para ter ocorrido no ano passado, ela ocorrerá em Glasgow, na Escócia, né? Na verdade, a COP são 2 semanas, ela vai do dia 31 até o dia 12 de novembro, mas os dias que mais importam realmente serão o dia 1º, segunda-feira e terça-feira, dia 2, onde será a conferência dos líderes mundiais, né? O Putin também não vai na COP26, o Xi Jinping também não vai na COP26 e vamos ver isso. No caso do Xi Jinping é muito relevante porque a China, como todos sabem, é o maior poluidor do planeta, os Estados Unidos o segundo maior poluidor do planeta. Então, essa COP26, na minha avaliação, também está um pouco enfraquecida em função dessa crise energética, porque passa aí o planeta de uma maneira geral, tanto China correndo atrás de carvão, Índia correndo atrás de carvão altamente poluente, né? Ou seja, a questão aí do clima vai ficar um pouco... Não, obviamente a imprensa e todos vão falar bastante, etc., muita coisa envolvida, mas na prática, energia não pode faltar, as pessoas não podem ficar sem energia, obviamente, né? Esse é um elemento básico de sobrevivência do ser humano e a primeira necessidade agora, ainda mais no inverno no hemisfério norte, vai ser correr atrás de carvão, gás, etc. Ou seja, a COP26, na minha avaliação, ela perde um pouco de fôlego por causa justamente dessa crise de energia. E também o motivo pelo qual o Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, não vai a esses eventos, não a G20 e a COP, justamente as eleições no Japão ocorrerão agora nesse domingo, já estava falando sobre isso. O Japão é um país importantíssimo no sistema internacional, terceira maior economia do planeta, há uma expectativa muito grande com relação à postura do primeiro-ministro Fumio Kishida, caso o seu partido confirme aí a maioria no parlamento japonês, porque todo mundo sabe, né, a grande questão hoje ali, eu diria até do planeta, é a questão em relação a Taiwan, quando que a China vai efetivamente retomar Taiwan. O Japão, com toda a justificativa, em função da sua proximidade geográfica, suas questões históricas com a China, tem uma preocupação muito grande com relação à questão de Taiwan e todos estão aí aguardando as eleições agora, nesse domingo, para ver depois como que o Fumio Kishida vai conduzir essa questão da modificação do artigo 9º da Constituição japonesa, que, teoricamente, proíbe que o país tenha uma força armada, só pode ter uma força de defesa, e há uma expectativa, sim, de um crescimento do orçamento de defesa japonês com a confirmação do Fumio Kishida como primeiro-ministro japonês.
E fechando o nosso Conexão GE 156, como sempre faço, tivemos essa semana a confirmação de queda no desemprego no Brasil em agosto para 13,2%, ainda é um número alto, mas foi queda, caiu 0,5%. É sim uma boa notícia. O CAGED também informou que em setembro tivemos aí novo saldo positivo também em relação aos empregos, 312 mil novos empregos de saldo, ou seja, é sim uma informação importante, é uma notícia importante, temos que celebrar, mais brasileiros que têm aí no final do mês o seu salário, embora, obviamente, tenhamos uma preocupação com relação à inflação que cresceu e também com relação a queda, digamos assim, do nível salarial das classes mais baixas, aumentando a desigualdade no Brasil. Isso não é exclusividade do Brasil, está acontecendo por todo o planeta, esse aumento da desigualdade econômica, e é uma questão que temos que ter atenção. Mas é sim uma boa notícia o fato que o desemprego no Brasil caiu e que tivemos aí um saldo positivo aí na balança de empregos no mês de setembro. Com isso, fecho meu Conexão GE número 156. Agradeço a vocês pela audiência. Lembrando que estamos lá no YouTube. Se vocês gostaram, deem like lá, façam seus comentários, compartilhem com seus amigos, né? E também estamos no Spotify. E agradeço. Até a próxima sexta-feira. Um ótimo final de semana, uma ótima semana. Até o próximo Conexão GE. Muito obrigado.